E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi. Enquanto você vai estar chegando aí, vou fazendo uma entradinha aqui, ó. Inclusive, já vou deixar mais duas taxas aqui nessa primeira entrada. Depois eu explico o porquê, que eu já entrei mais pesado aqui. Você que está chegando agora, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sino de notificações. Você é muito importante aqui. Aqui você aprende realmente como analisar o gráfico, como entender o gráfico. Você vai começar a ter as possibilidades de entendimento técnico de como o gráfico funciona. Uma vez que você entende o contexto gráfico, como o gráfico funciona, você começa a entender cada setor do gráfico. Então, por exemplo, agora, eu já vi uma possibilidade de venda ali naquela região. E tem uma confirmação muito lógica aqui para mim. Só um minutinho, vamos esperar fechar. Tá lá, ó. Primeira entrada já com 3 taxas. Perfeito. O que eu consigo ver aqui no gráfico? Eu vejo que o gráfico vem buscar a região de resistência. Ele faz um pequeno topo duplo, me confirmando junto ao movimento a possibilidade de tendência. Quando essa tendência perde esse fundo aqui, eu já vejo aqui, ó, um padrão de vela, que acontece todos os dias no gráfico, e vejo o que? Confirmação de volume. Ou seja, um profissional ou alguém que aprende a como analisar o gráfico, ele vai sim olhar o volume como confluência de movimento. Ele vai sim utilizar o volume para ele entender o porquê que ele vai fazer uma venda na região ou uma compra na região. O gráfico, ele já em todo o seu histórico, ó, mostra que o gráfico está trabalhando, fazendo tendências. Ah, Cadu, mas esse gráfico perdeu esse topo, ó. Aí ele chega nesse outro topo. Eu ainda penso em venda, ó. Pensa comigo, você que está me acompanhando aí, que me segue, que é aluno, olha só esse gráfico. Você viu se esse gráfico teve força de romper região de equilíbrio? Olha só. O que você me diz? O gráfico teve força de romper região de equilíbrio? Ele tem força de romper região de equilíbrio ou ele está trabalhando em regiões de desequilíbrio do gráfico? Ou seja, em suporte, resistência, oferta, demanda. É simples, então se você sabe ver o contexto do gráfico, entender a causa do movimento, você vai entender a lógica do movimento aqui. Entendi a lógica do movimento, uso o volume como confluência. Ah, Cadu, como utilizar o volume para operar? Você vai utilizar o volume dentro de contexto gráfico. Olha só o que o gráfico fez. Ele foi buscar justamente a região onde ele está trabalhando aqui, ó, neste canal levemente inclinado, veio buscar máxima, aí já entra força de volume de alta de compra. Entendeu? Então, o volume é uma ferramenta que você pode utilizar a seu favor. Para você ter uma ideia, tem muita gente que chega para mim e fala assim, Cadu, mas eu vou utilizar volume na minha corretora e eu tenho que configurar. Qual é a configuração de volume? Vou escrever aqui para vocês não esquecerem, tá? Volume não configura. Vou colocar bem grande aqui para você entender. Volume não configura. Ah, Cadu, mas a minha corretora tem que configurar. Não é volume financeiro. É um oscilador de tendência. O que um oscilador de tendência faz? Ele vai mostrar a oscilação da tendência quando ela está sobrecomprada e sobrevendido. Ah, então não é volume financeiro? Não. O que é o volume financeiro e como identificar o volume financeiro? O volume financeiro é a quantidade de negociações em pecúnia, em dinheiro, que teve naquele momento do período computado através de um candle. Então, por exemplo, quanto volume financeiro teve esse candle? Ele está aqui, ó. Ele está exemplificado pelo volume. Para eu saber a quantidade de volume financeiro em dinheiro, aí eu vou ter que ter outras especificações. Mas o volume, ele na verdade mostra a quantidade de volume financeiro que teve num candle. Então, por exemplo, você olha este candle aqui, ó, e vê esse volume financeiro. Aí você olha este candle do lado dele,
a mesma forma e fala assim, pô, Cadu, ele teve o mesmo volume financeiro em dinheiro no mesmo período e olha a diferença das velas. Exatamente isso. Por isso que o volume ele é uma ferramenta de confluência de vela com a quantidade de valor financeira. Por isso que o volume ele não é um indicador. Gente, na corretora aqui que eu uso, ó, se você vier aqui, ó, se for indicadores, você não vai achar o volume aqui. Você tem que ir aonde? Widgets. E aqui você vê o volume. Ó. Pô, o que é widgets? Ferramentas. Então, se na sua corretora está em indicadores, volume não é indicador, volume é uma ferramenta. Por quê? Ó? Olha aqui embaixo. Enquanto o candle está se formando aqui, olha aqui embaixo. O volume se movimentando ao mesmo tempo. Fica prestando atenção no que está acontecendo. Olha lá, o volume se moldando conforme o candle se molda. Ou seja, o volume representa, tecnicamente, a mesma sensação que o gráfico me traz aqui em questão de negociação, o volume vai me confirmar como um filtro de entrada aquela força ou não naquela região. Então é assim que você vai utilizar o volume. Tem muita gente que me pergunta sobre volume, principalmente que nem hoje. Hoje é sexta-feira, último dia do mês. Muita gente nem opera hoje. E aí muitas pessoas me perguntam, mas e aí, e o volume? Dá para utilizar o volume? Dá para utilizar o volume. Assim como eu estou utilizando aqui agora, ó, o euro JPY, estou utilizando o volume. Eu posso utilizar volume nessas regiões? Posso utilizar o volume. E eu vejo, por exemplo, essa região chegando com volume na região aqui. E vamos ver se existe uma possibilidade de entrada. Aqui é uma possibilidade de entrada, melhor ainda se ele vier buscar o pavio aqui. Ó. Mas aí eu preciso ver como que o pavio está se comportando. Já vejo uma oportunidade aqui, tá, pessoal? Já fiz uma entradinha aqui, ó. O volume ele não me confirma uma entrada onde eu fiz ali, tá? Eu gostaria de esperar um pouco mais abaixo, mas hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta, é melhor a gente não ficar muito à frente do gráfico. Cadu, o volume confirmou uma entrada ali para você? No momento da minha entrada, ele me ajudou sim na hora de eu olhar ali a região. Porém, ele não é o preponderante para a minha entrada. Eu preciso entender contexto. Então, qual é o meu contexto aqui? Que esse gráfico pode corrigir nessa região. A possibilidade dele corrigir aqui é grande, tá? Como eu falei para você, eu queria que ele viesse até o pavio aqui, ó. Para mim, a correção seria até o pavio. Ele não veio, eu fiz a entrada antes. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui de novo, ó. Vou tomar um loss. Agora eu pego aqui que ele veio próximo ao pavio. Agora sim, o volume me confirmou. Então olha só que interessante. Essa entrada que eu fiz aqui, ó, eu falei para vocês que eu gostaria de esperar o preço chegar até esta região para eu fazer a minha entrada. Até esta região aqui. O preço não chegou. O gráfico fez um movimento abaixo. Eu mesmo assim eu fiz a entrada, eu teimei. Agora, quando ele faz o próximo candle, aí ele já me mostra um volume de absorção ali na região. Então, nesta região aqui, ó, o volume já confirma uma possibilidade de entrada naquela região. Então, confirmando a possibilidade de entrada na região, eu faço o meu trade, vou apagar essas linhas aqui, vou aguardar movimento e vamos ver o fechamento. Faltando aqui 5 segundos, preciso ali de alguns pips, né, para sair positivo e tá lá, ó. Tá lá. Perfeito, perfeito. Vou explicar novamente para vocês, mas antes de eu explicar novamente para vocês, lembrando que hoje é uma sexta-feira, último dia do mês, cuidado, você que está à frente do gráfico, seja responsável, tenha consciência, último dia do mês com o mercado aberto, né? Hoje é 29 de setembro. Você que está chegando agora e quer se informar mais, por exemplo, sobre candles, eu deixo um e-book aqui, ó, inteiramente grátis para você baixar. Inteiramente grátis para você baixar. Você baixa, estuda. Aqui eu deixo 16 padrões de vela para você aplicar no seu dia a dia. Como eu faço para baixar? Simples. É só vir aqui, ó, no meu canal do YouTube,
tem os links aqui na descrição. Inclusive tem gente que fala assim, não acha o seu WhatsApp. Simples, o link do WhatsApp está aqui. O link de aquisição do treinamento está aqui com o WhatsApp no rodapé. Tem o meu Instagram também, onde na bio você vai encontrar meu WhatsApp. E também o Telegram. Então não tem desculpa, tá? Aqui na descrição dos vídeos você também vai achar aí tudo que você precisa para conversar comigo. Uma vez que você entra aqui no canal do Telegram, ó, entrou no canal do Telegram, você vai ver a mensagem fixada aqui em cima, clicou sobre a mensagem fixada, abre 2 links para você utilizar e aí você escolhe qual você quer fazer download. Aqui você vai ver que resultados de alunos, como o meu QZDEC aqui, escreve ó, 100 palavras, né, professor, análise gráfica é vida. Pessoal, fazer um pedido para vocês, alunos que mandam resultados para mim. Coloque o meu nome, tá? Por exemplo, aqui meu QZDEC, você colocou assim, ó, 100 palavras, né, professor Cadu. Escreve aqui, análise gráfica é vida. Porque, por incrível que pareça, eu recebo mensagem e tem gente que acha que o aluno aqui é fake, que o aluno que manda mensagem para mim é mentira. Para você ter uma ideia. Então, para você mostrar que você é meu aluno mesmo, coloca o meu nome ali, tá? Bom dia, professor Cadu, bater na meta hoje, análise gráfica é vida. Escreve alguma coisinha assim, para a pessoa ver realmente que você é meu aluno, porque senão ela acha que eu estou colhendo material por aí na internet, né? Loucura eu ter que fazer algo para mostrar para vocês. São pessoas que realmente, é aquela história, gato escaldado tem medo de água fria, né? Pessoa que não acredita em um ser humano, ele começa a colocar todos os seres humanos como iguais, e não são, tá? Mas peço que vocês coloquem o meu nome aí, só para ficar mais claro para quem vai fazer a leitura, como o Márcio aqui, né, Márcio? 5-2, mais uma vitória hoje. Boa noite, professor Cadu. Escreve o meu apelido aí, meu nome, para ficar mais claro para o pessoal, tá bom? Olha aqui, ó. Essa daqui, deixa eu ver se é ela mesmo. Dá uma olhada que sequência linda. Ó, 9-2, professor. É a Renata. Ó, Renata também. 9-2, professor Cadu. Escreve aí, tá, Renata? Só para ficar mais claro para o pessoal. A Renata é uma aluna nova, lá dos Estados Unidos. Tem muita gente que fala assim, pô, mas eu consigo operar binário nos Estados Unidos? Tá aí, gente, eu tenho vários alunos dos Estados Unidos, tá bom? Não é só um, não. Tenho para os Estados Unidos espalhado inteirinho. Continente africano, aliás, todos os continentes. Da Austrália, a América do Norte, da Europa, a África do Sul, eu tenho alunos. Alan aqui, ó, boa noite, tudo na Santa Paz? Hoje foi 5-1. É isso aí, Alan. Coloca aí, né? Boa noite, professor Cadu, tal, para os alunos, para quem lê os testemunhos e entenderem, né? Aqui o Valdemiro, ó. O Valdemiro, que é aluno, ele lá de Angola, ó. Boa noite, professor. Escreve o Cadu aí, Valdemiro. Aí ele começa a falar, nunca nem convivi com tanta tranquilidade com o gráfico. Ontem ele me mandou o primeiro saque dele. Pena que eu não postei aqui. Ele começou agora, fez $160 de saque, ou seja, pagou 3 vezes mais o treinamento aqui. Tá muito feliz, né, Valdemiro? Meus parabéns. Aqui o Marcelo, ó, o Marcelo aqui, ó. Vamos fazer estilo Marcelo, escrever estilo Marcelo, ó, professor Cadu, tá bom? Ó, só para ficar claro para os desconfiados, tá? Infelizmente acontece isso. Marcelo batendo meta. Aqui as aulas que eu subo para o YouTube você encontra aqui. O Marcelo de novo, ó, o Marcelo é sempre protocolar. Ó, boa tarde, professor Cadu. Aqui o Wagner também, ó. Boa tarde, mestre Cadu, tá vendo? Então seja protocolar assim, só para ficar fácil, tá, Leandro? Que nem aqui, ó, metinha do almoço tá batida. Cadu, por exemplo, professor Cadu. Coloca o meu nome aí só para o pessoal não ficar com essa dúvida, né? Como o Thiago aqui, ó. Bom dia, professor Cadu, batendo meta. Aqui mais um videozinho de um aluno, ó. Bom dia, mestre, tá lá, é o Pedro batendo meta, 9-2, o Demir batendo meta, ó. O Demir colocou aqui, ó, professor Cadu, tá bom? Só para ficar mais claro, ó, o Davi também, professor Cadu e assim por diante, tá? O Márcio aqui, ó, bom dia, professor Cadu, coloca aí, Márcio, só para o pessoal não achar que o Márcio é o Gasparzinho, um fantasma, tá? Aqui o Esdras, ó, bom dia, professor. Coloca Cadu aí, Esdras, para o pessoal não se esmar. Eu me divirto com essas coisas. Ó o Juliano aqui, ó, bom dia, professor Cadu. Ó, o Juliano é protocolar, ó. Bom dia, professor Cadu. O Juliano está sempre no nosso chat agitando. O Juliano é gente boa demais, né? Então, pessoal, para não ter
alguém falar, pô, mas será que é aluno do Cadu mesmo? Mostra aí que você é meu aluno, escreve meu nome aí, tá bom? E assim por diante, ó, Tiago aqui, ó, bom dia, mestre Cadu, tá? Quem é aluno ou quem segue já sabe, né? Só da pessoa escrever análise gráfica é vida, bom dia, mestre. A Raquel aqui não escreveu Cadu também, mas a Raquel sempre escreve, ó, batendo meta, gratidão, só para você se familiarizar. Eu poderia ficar o dia todo aqui mostrando para você resultados de alunos, mas esta não é a minha intenção. Minha intenção é ensinar para você, eu mostro os alunos para você ter a convicção e a certeza que é possível você aprender a análise gráfica. Bom, eu vou explicar essa entrada aqui, como eu falei para você. Quando eu cheguei nessa região aqui, ó, que eu falei para você, a região de entrada para mim aqui tem duas. Aliás, duas no que o sentido da posição. Para mim, a região é aqui, ó. Vamos lá analisar essa entrada aqui. Para mim, a região máxima é neste fundo aqui. Por quê? Porque neste fundo aqui eu consigo agregar o fechamento do pavio deste fundo junto com este fundo com corpo. Então, para mim, a região ideal é essa. Por que quando eu fiz essa entrada aqui, ó, a primeira entrada no fechamento desse corpo, eu falei para vocês, ó, o pavio o volume não me ajudou. Porque o volume, ó, ele não oscila, ele fica na mesma região, ele não me mostra nada. Entrei comprado. Por que eu entrei comprado? Porque eu vejo uma leve inclinação do gráfico. Ó. Eu vejo uma leve inclinação do gráfico. Tanto é, ó, que ele fez pullback aqui, ele tem essa leve inclinação. Então, mesmo assim, eu fiz uma entrada aqui tentando comprar na região. Quando o gráfico, eu tomo loss e ele vem e faz esse spinning top aqui. O que é um spinning top? É um candle de indecisão. Spinning top fechando exatamente na região que eu quero e me mostra a absorção de movimento, aí eu entro sem medo já com duas taxas. Entendeu? Então, na primeira região aqui que eu entrei e tomei loss, o volume não me mostrou nada, não me confirmou nada, ele simplesmente ficou neutro ali na região. Mas depois, quando entra a absorção, eu já consegui entender. Ah, Cadu, mas o que é absorção? Como é que eu consegui entender isso? Aí você vem para o treinamento, que no treinamento eu explico tudo isso, detalhe por detalhe. Talvez eu falando de volume assim, mostrando ali na plataforma como configura, por exemplo, o volume aqui nessa corretora, como configura o volume, como identificar o volume, como utilizar o volume para operar suporte e resistência, como utilizar o volume para operar tendência. No treinamento a gente vê isso, né? Porque existem teorias, existem métodos que você tem que aprender na análise gráfica para entender o porquê do volume. O volume não é simplesmente assim, ó. Entrou um candle grande, eu tenho volume. E aí eu já sei que eu vou continuar o movimento. Não é. O que faz o movimento continuar não é a causa do movimento. É a causa do movimento. O volume você vai utilizar como uma lógica do preço na região. Então, se tem lógica no preço da região para eu fazer a movimentação, tem compra. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, novamente, ó. Tá vendo isso aqui? É um spinning top, não é? Ó, aqui é um spinning top, não é? A absorção de movimento, ó. Ele fez o mesmo movimento, Aqui, novamente, ó, spinning top, absorção de movimento. Então, quando você começar a entender o volume, configurar o volume, no sentido de saber utilizar ele junto com o padrão de vela ali na região, você vai entender como as coisas vão funcionar. Claro, isso é o momento de execução, como eu sempre falo para vocês. Existe a questão da causa do movimento na região de suporte e resistência, juntamente com a lógica do preço. O volume vai estar ligado à lógica do movimento? Claro que vai estar ligado, só que eu vou utilizar ele na negociação de compra e venda. Então, o volume, a grosso modo, ele vai ter que ser uma confirmação. Olha só como é importante o volume. Pessoal, eu tenho alunos que não utilizam volume. Quando eu vou operar, por exemplo, OTC, que é fim de semana, não tem volume, tá? Dá para operar sem volume? Claro que dá, mas o volume é uma ferramenta, como eu já disse, né? Widgets é uma ferramenta maravilhosa.
Aí minha corretora não tem volume, como é que eu faço? Lá no treinamento eu explico outras possibilidades. Então, ó, a causa do movimento vai te ligar à lógica do preço, que a lógica do preço vai ser confirmada com volume. Então o volume é um filtro de confirmação de que você está analisando corretamente o gráfico, que você sabe como analisar o gráfico, que você sabe como operar o gráfico, para que você utilize o volume como uma confluência de entrada de confirmação. Sabe aquela entrada de risco que você não sabe se existe padrão, se não existe, fechou na região e você vai lá e entra? O volume ele derruba tudo isso, porque ele faz com que a entrada tenha uma confirmação, tenha um padrão de vela juntamente com o volume. Tá bom, pessoal? Ó, entradinha aqui, 2 taxas, depois aquele loss aqui, né? Numa indecisão mesmo assim eu coloquei em risco, porque eu já estava altamente lucrativo, né? Já tinha feito essa entrada, ó, pensando também no volume, ó, essa entrada aqui, entendendo continuidade de movimento e vendo o volume ao mesmo tempo, tá bom? Praticamente aí um 5-1 nesse último dia do mês. Eu espero que essa semana tenha sido maravilhosa para vocês. Se não foi, se você é uma pessoa que vive quebrando capital, não sabe como operar, não sabe como analisar, não sabe entender a causa do movimento, não sabe aplicar a lógica do preço, não sabe estudar e não sabe como entender essa análise gráfica, setor por setor do gráfico, não sabe como utilizar um volume, você está no lugar certo. Aqui você vai aprender as nuances aí das técnicas da análise gráfica e você vai acelerar o seu conhecimento no treinamento. Treinamento hoje que tem 60% de desconto, você tira dúvidas diretamente comigo. Qualquer dúvida que você tenha, pode entrar aí no link da descrição e tirar diretamente a dúvida comigo em relação ao treinamento aí, ou o que você necessita para realmente ter consistência nesse mercado. Não adianta se você é um aluno de 2, 3, 4 anos. O que vai confirmar que você é um profissional é você ter constância e consciência daquilo que você faz. Conhecimento liberta e a análise gráfica é vida para isso. Ela pode te ajudar a ter caminhos totalmente diferentes do que você tem traçado, tá bom? Então, quer vir para o treinamento? Quer aprender? O acesso é 24 horas por dia. Ao fazer a aquisição, você já recebe um e-mail com o seu link de acesso para você fazer sua senha e entrada. Você que está aqui assistindo a aula, não esquece de deixar um like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho de notificações. Todos os dias eu estou aqui trazendo aulas para você e fazendo com que você tenha conhecimento de qualidade, conhecimento técnico em análise gráfica, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo amanhã, né? Fim de semana, OTC, vamos ver o que o gráfico nos apresenta para hoje. Uma ótima sexta-feira, fica com Deus, até amanhã numa próxima aula, no próximo trade. Fui!